Nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós amamos a palavra de Deus. Cremos que essa palavra tem poder para nos salvar, nos redimir do pecado, aquecer nossos corações, nos instruir para uma vida pautada na sabedoria que vem do alto. Portanto, nós amamos a palavra de Deus. E nesta noite eu quero repartir com todos vocês uma mensagem que fala sobre moda. Não sei se você gosta de moda, mas fique tranquilo, é uma moda diferente, uma moda espiritual. Por isso convido você a abrir comigo a sua Bíblia, a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 22. O tema da mensagem nesta noite é vida nova, roupas novas. Efésios, capítulo 4, do verso 22 em diante. Todos encontraram? Assim diz a palavra de Deus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Verso 28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Apenas até aí, feche seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Obrigado, Deus, pela sua santa palavra. A palavra que tem poder para nos salvar, nos corrigir, nos exortar. Nós te pedimos, Pai, que nesta noite o Senhor venha permitir que possamos nos despir de tudo aquilo que não combina com a nossa nova natureza em Cristo Jesus, Pai. Muda o nosso coração, transforma o nosso entendimento, faz o teu querer em nossas vidas, Pai, porque nós estamos aqui porque amamos o Senhor. Se preciso for, assim como um pai que disciplina o filho que ama, que o Senhor assim faça. Mas nós queremos viver para a tua glória todos os dias das nossas vidas, Pai. Queremos honrar o teu santo nome em cada comportamento, em cada pensamento, em cada palavra, Pai. Portanto, nós te pedimos, faz em nós, nesta noite, aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vida nova, roupas novas. Você é alguém que acompanha o mundo da moda? Você é alguém que segue as tendências do último momento? Ou será que você é aquela pessoa que não está nem aí para esse tipo de assunto? Nós sabemos que moda é mais do que tecido,
costurado em formatos elegantes. A moda comunica personalidade, influência, comportamentos. Todos nós sabemos o impacto que uma roupa pode causar, positivamente ou negativamente. Por exemplo, vestir-se bem para uma ocasião especial traz a nós segurança, enquanto trajes inadequados podem gerar em nós desconforto, constrangimento. Ou seja, a maneira como nos vestimos não apenas expressa um fragmento daquilo que somos, mas também influencia como os outros nos enxergam, como os outros nos percebem como seres humanos. Agora, imagine um homem milionário, dono de uma grande empresa, mas que insiste em andar com roupas velhas, rasgadas e sujas. Ele tem acesso aos melhores trajes, mas continua se vestindo como se fosse um mendigo. E aí eu te pergunto, faz sentido isso? Não, não faz sentido. Mas infelizmente, essa é exatamente a ilustração de um cristão que recebeu uma nova vida em Cristo, mas ainda insiste em trajar os farrapos do passado e do velho homem. Por isso o título da mensagem nesta noite é Vida Nova, Roupas Novas. E é claro que nesse título estamos usando aqui uma figura de linguagem. Vida nova representa a nova natureza que recebemos de Deus. E roupas novas representam os nossos novos comportamentos, nossas novas práticas. Portanto, se recebemos uma nova natureza, devemos nos vestir de novos comportamentos para a glória de Deus Pai. O texto bíblico que lemos nesta noite, em outras traduções, por exemplo, a NVI, Paulo diz que devemos nos despir do velho homem. Precisamos nos despir da antiga maneira de viver e, em contrapartida, nos revestir do novo homem. Ou seja, aqui Paulo está utilizando a metáfora do vestuário. Portanto, antes de conhecermos a Cristo, eu e você tínhamos uma velha vida, uma velha natureza. E essa velha natureza tinha um traje, que era o traje do pecado. Estávamos vestidos de mentiras, vestidos de engano, de imoralidade, de maldade, amargura, justiça própria. Esse era o nosso velho traje. Mas agora que conhecemos a Cristo Jesus, recebemos uma nova vida, uma nova natureza, e por isso precisamos nos despir desse velho traje, porque aquele estilo, ele não combina mais com o seu novo visual. Você precisa trocar as vestes do pecado pelas vestes de pureza e santidade. Portanto, uma nova vida deve vir acompanhada de uma nova roupagem. Uma nova natureza deve vir acompanhada de novos comportamentos. Por isso hoje eu quero te convidar a refletir. Será que você, na vida cristã, tem vestido a roupa certa? Será que você está vivendo a realidade da nova vida que Cristo te deu? Ou você ainda insiste em carregar consigo os farrapos do seu passado e do velho homem? Então, vamos juntos mergulhar na palavra de Deus e descobrir como nos vestir verdadeiramente de acordo com o novo homem, com o novo ser criado em Jesus. Então vamos lá, aqui em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo está abrindo a todos nós o que podemos chamar de guarda-roupas da redenção. Em Efésios capítulo 4, nós temos aqui a grife do apóstolo Paulo Fashion Week. Paulo vai nos ensinar, André, sobre moda espiritual. Ele vai no texto nos orientar sobre quais peças do nosso novo vestuário espiritual nós precisamos trocar urgentemente. Paulo vai citar pelo menos 5 peças essenciais que todo cristão precisa despir para se revestir daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Vamos lá? Primeira peça. A primeira peça que Paulo pede para a gente fazer uma troca é trocarmos a mentira pela verdade. É o que diz o verso 25. Por isso, deixando a mentira,
cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Nos despir da mentira e nos revestir da verdade que vem de Deus. Infelizmente, a prática da mentira na vida de muitas pessoas se tornou comum. Algumas pessoas se acostumaram a mentir. Tem gente que mente tanto que passa a acreditar nas próprias mentiras. E as pessoas por aí afora, elas mentem em questões escandalosas, como traições, corrupções, crimes. Mas não apenas nas grandes coisas, as pessoas também mentem nas pequenas coisas do dia a dia. É aquela pessoa que diz assim: segunda-feira eu começo a dieta. Mentira. É aquele que diz: Palmeiras tem mundial. Mentira. Não tem. Enfim, a gente não pode falar muito do Palmeiras, vamos deixar para lá. Quantos casamentos arruinados, quantas amizades desfeitas, empresas quebradas por causa de uma simples mentira. O problema da mentira é que ela nunca fica sozinha, ela nunca fica desconectada. Ela sempre precisa de uma outra mentira para poder encobri-la. E logo cria-se uma espécie de ciclo destrutivo. Mas Paulo nos diz: basta, porque o novo homem fala a verdade. E aqui no texto, Paulo não apenas nos manda abandonar a mentira, mas substituí-la pela verdade. Por quê? Porque somos membros do mesmo corpo. Imagine o seguinte: você está caminhando numa estrada e lá na frente você vê um buraco, você vê um penhasco, mas aí o seu olho mente para o pé, dizendo que não tem nada, dizendo que o caminho é seguro. E o que vai acontecer? Um grande desastre, uma grande queda. Ou seja, quando um membro engana o outro, todo o corpo sofre. E assim é a igreja. Se não falarmos a verdade, prejudicamos a nós mesmos, porque a mentira destrói a comunhão da igreja de Jesus. E sabemos que falar a verdade não significa, gente, ser rude, ser insensível, porque como cristãos nós aprendemos a falar a verdade em amor. Então não se trata de despejar palavras sem amor, mas de sermos transparentes, íntegros e plenamente confiáveis. Porque pessoas que falam a verdade são como colunas que sustentam um edifício forte. Elas constroem relacionamento sólido. Pessoas que falam a verdade inspiram confiança. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Foi Ele quem disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. João, no primeiro capítulo do seu evangelho, ele vai dizer a respeito de Jesus que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O próprio Cristo nos ensinou que nós devemos adorar a Deus se for em espírito e em verdade. Então somos do time da verdade. Lendo as cartas do Novo Testamento, nós percebemos que na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E na segunda carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que nós não podemos nada contra a verdade, senão em favor da verdade. E também o apóstolo João, na sua terceira carta, nos diz o seguinte: não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Então a mentira não combina mais com a nossa nova natureza. Devemos nos despir dela e nos revestir de toda a verdade de Deus. Eu sei que às vezes a mentira pode parecer inofensiva, e outras vezes até conveniente, mas a mentira é um veneno que corrói os relacionamentos e destrói a confiança. Não é à toa que o diabo é chamado de pai da mentira. Então, cada vez que nós mentimos, nós estamos ecoando a voz dele, não a voz de Deus. Meus irmãos, nós somos do time da verdade. A verdade precisa estar presente em todas as nossas conversas, em todas as nossas ações. Então escolha ser alguém confiável, escolha ser alguém íntegro, alguém transparente, porque quando falamos a verdade, não apenas refletimos a Cristo, mas nós construímos uma comunidade saudável, forte e plenamente inalável. Então eu não sei se é o seu caso essa noite, mas se for, jogue fora esse traje velho da mentira e vista-se com a verdade de Deus.
Essa é a primeira peça a ser trocada nesse guarda-roupas redentivo que Paulo nos apresenta em Efésios capítulo 4. Em segundo lugar, qual é a próxima peça de roupa que Paulo pede para a gente lançar fora? Em segundo lugar, ele pede para a gente trocar a ira descontrolada pelo autocontrole. E assim ele diz nos versos 26 e 27. Olha aqui. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Todos nós enfrentamos momentos de ira. Quem aqui no nosso meio pode assim levantar a mão e falar assim, que eu nunca fiquei irado na vida, pastor? Impossível, gente. A gente facilmente fica irado. Basta assistir um jogo da seleção brasileira. A gente fica irado, não tem como. Só dirigir em Uberlândia, né, Gelima, na Rondon Pacheco, no horário de pico. Tem gente que não entende que a pista mais rápida é da esquerda e na direita é mais devagar. Então, quem de nós pode afirmar que nunca ficou irado? Mas deixa eu explicar uma coisa. Ira é uma emoção humana. E a palavra de Deus não nos manda negá-la. O próprio texto, no verso 26, começa reconhecendo isso. Ele diz, fiquem irados. Ou seja, haverá momentos em que você se sentirá indignado, irritado, frustrado. E isso é uma emoção humana, mas a grande chave é quando o texto diz, fiquem irados e não pequem. Então a ira em si não é pecado. Portanto, o problema não é sentir raiva, mas o que você faz com ela. E tem mais, quando a ira não é tratada, ela se transforma em ressentimento, em amargura, em ódio. E qual é o resultado disso? O diabo encontra lugar em nossas vidas. Por isso que o verso 27 diz, nem deis lugar ao diabo. Escute, se não vigiarmos, a ira pode ser porta de entrada para o inimigo das nossas almas. Imagine que sua vida é como uma casa, uma residência, e todas as vezes que você se apega à raiva, você está deixando uma janela aberta, um espaço para o inimigo poder agir. E o diabo, ele adora pessoas de coração ferido. Ele adora pessoas de coração ressentido, de coração amargurado, cheio de ódio, porque um coração assim é um terreno fértil para divisão, para orgulho, para falta de perdão. Já viu famílias destruídas porque um não conseguiu perdoar o outro? Já viu igrejas rachadas por causa de ofensas não resolvidas? Pessoas que vivem presas ao passado, carregando mágoas como correntes. Tudo isso começou com um simples sentimento de ira que não foi resolvido a tempo. E eu aproveito para perguntar, você sabia que Deus nos dá um prazo para resolver a nossa ira? As nossas emoções? Deus nos dá um prazo. Como assim, pastor? O texto diz no verso 26, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Ou seja, o prazo de Deus é até o pôr do sol. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, se alguma coisa te feriu, não vá dormir com isso no coração. Porque se você dorme nutrindo a sua ira, você está regando uma raiz de amargura. E no dia seguinte aquilo cresce, vai crescendo, crescendo, até tomar conta de você. Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7. Isso significa que o cristão, discípulo de Jesus, ele não dorme guardando rancor. Ele não guarda rancor. O cristão não dorme sem liberar perdão. Ele não deixa o veneno da ira se espalhar dentro de si. Então, não faça da sua emoção um instrumento para o pecado. Não use a sua ira para ferir pessoas. Não use ela para poder se vingar de alguém. Ore por quem te ofendeu. Confie na justiça de Deus. Não dê lugar ao diabo. Troque a sua roupagem espiritual. Troque a sua ira descontrolada pelo autocontrole. Troque a fúria pela misericórdia, pelo perdão pacificador. Troque a raiva pecaminosa pela paz que excede todo o entendimento. Se revista disso. Está disponível em Deus. Terceira peça que Paulo nos orienta a trocar nessa noite. Ele nos diz, troque o roubo pelo compartilhamento. Verso 28. Aquele que roubava, não roube mais,
Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Aqui em Efésios 4, 28, a gente pode fazer uma inferência de pelo menos 3 realidades. Primeiro, aquele que rouba para ter. Segundo, aquele que trabalha para ter apenas para si. E terceiro, aquele que trabalha para ter para si e para repartir com quem precisa. Meus irmãos, e olhando para o texto, é elementar que o roubo não combina mais com a nossa nova natureza em Jesus. Eu sei que quando se fala de roubo, dentro do contexto jurídico brasileiro, é comum nos lembrarmos daquilo que está tipificado no artigo 157 do Código Penal brasileiro. É subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Agora, no entanto, quando a Bíblia fala de roubo, ela não está se referindo a qualquer, ou melhor, ela está se referindo a qualquer ação injusta, qualquer uma, que vise tirar do outro aquilo que lhe pertence. Qualquer ação injusta. E alguns vão pensar assim, pastor, mas eu nunca roubei na minha vida. Será? Tem gente que instala no computador softwares pirateados e não pagou por isso. Você está roubando de alguém. Tem gente que pega algo emprestado e maliciosamente finge que esqueceu para não devolver. Quando tomba um caminhão na estrada, tem pessoas que vão lá e saqueiam a carga. E você não pagou por aquilo. Tem gente que pega atestado médico sem estar doente só para faltar no trabalho. Você está roubando de alguém. Alguns apoiam políticos com o seguinte discurso: ele rouba, mas faz. Como assim? Desde quando a Bíblia nos ensina a apoiar o roubo? Não. Tem gente que faz o famoso gato na energia, é o gato na água, é o gato na TV a cabo e não está pagando por isso. Outros burlam informações no imposto de renda para, quem sabe, receber uma restituição maior. Não, meus irmãos. Foi o próprio Deus quem estabeleceu o direito de propriedade. Por isso Deus abomina o furto e o roubo. Presta atenção, no verso 28, Paulo não está apenas dizendo que o cristão não deve roubar, que se fosse só isso, poderíamos pensar que a vida cristã é apenas parar de fazer o errado. Mas a mensagem é muito mais profunda. Ele não apenas proíbe o roubo, mas oferece uma nova direção, nos dizendo para trabalhar honestamente, até nos tornarmos uma fonte de bênçãos para outras pessoas. Ou seja, Deus deseja nos levar do egoísmo para o altruísmo. Porque o ato de roubar revela um coração totalmente voltado para si mesmo. O ladrão não se importa com o prejuízo alheio, apenas com o seu próprio ganho. Mas quando Cristo transforma uma vida, Ele muda totalmente esse foco. E agora, ao invés de tomar, a pessoa aprende a entregar. Eu sei que, infelizmente, ainda muitos enxergam o trabalho como um fardo, como uma obrigação cansativa. Mas a Bíblia nos ensina que o trabalho é um presente de Deus, porque desde o jardim do Éden, Deus chamou o homem para trabalhar, para cultivar e guardar a terra. É claro que nós sabemos que o pecado corrompeu essa bênção, mas em Cristo o nosso esforço, o nosso suor ganha um novo significado. Nós trabalhamos não apenas para sobreviver, trabalhamos para glorificar a Deus. Então o nosso suor pode ser um canal da graça divina para outras pessoas. Afinal de contas, o cristão não é um mero acumulador de coisas, ele é um canal de provisão. Esse é o paralelo, porque se o roubo é uma forma de prejudicar pessoas, o trabalho é uma ferramenta para poder ajudá-las. Por meio de um trabalho honesto, você pode obter sustento e também repartir com quem precisa. Quando existe conversão, quando existe mudança de natureza, o ladrão de ontem se torna o filantropo de hoje. Ele aprende a se despir do egoísmo e a se revestir do altruísmo. A nova natureza faz com que o ladrão ganancioso saia de cena para dar lugar a um trabalhador solidário. Portanto, o roubo não combina mais com o povo de Deus. O que combina com o povo de Deus é o trabalho digno que promove sustento e solidariedade.
É para isso que nós trabalhamos. Quarta peça de roupa que Paulo nos orienta a trocar nessa noite. Ele nos manda trocar o nosso vocabulário sujo. Os versos 29 e 30 dizem assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aqui nesse texto, em outras versões, o verso 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe aqui vem de uma palavrinha grega chamada sapros, que representa qualquer coisa impura, podre, totalmente suja. É a mesma palavra usada para descrever comida estragada. Imagine comigo que alguém lhe ofereça um pedaço de pão todo embolorado. E aí, você come? Claro que não, né? Mas muitas vezes, eu e você servimos palavras estragadas a outros. Palavras de maldição, palavras inflamadas, fofocas, críticas destrutivas, conversas que não agradam a Deus. Então o que Paulo está dizendo é que um vocabulário sujo, torpe, insultante, não combinam com a nova natureza em Cristo. Mas pelo contrário, Paulo nos diz que o vocabulário de vocês seja bom, edificante, necessário e transmissor da graça de Deus a todos que podem te ouvir. Como andam as suas palavras? Como andam as suas conversas nos bastidores? São frutos podres, estragados? São palavras sujas? Ou será que suas palavras são boas, edificantes e totalmente transmissoras da graça de Deus? A verdade é que a boca, ela é um reflexo do coração. Jesus nos ensinou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, o coração é um recipiente que armazena e a boca é uma torneira que libera. Portanto, quando você abre a torneira da sua boca, o que sai dela? Sai água limpa ou água suja? Da sua boca jorra a vida que vem de Deus ou jorra veneno, podridão e morte? Entenda isso. Se a nossa fala estiver cheia de impureza, o problema não é apenas a língua, é o coração que precisa ser transformado. E existe algo ainda mais grave, porque no verso 30, Paulo complementa dizendo que quando liberamos palavras sujas, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus, o qual nos selou para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo não se alegra com as nossas palavras sujas. O Espírito Santo não aplaude as palavras podres que nós liberamos. E tem mais, o mesmo Espírito Santo que habita na minha vida, também habita na vida do meu irmão. Não é um espírito diferente, é o mesmo Espírito de Deus. E Ele não fica feliz quando nós falamos mal uns dos outros. Então, se o Espírito Santo habita em sua vida, você precisa entender que a fofoca não combina mais com você. A maledicência não combina com você. Uma linguagem indecente, suja, não combina com a sua vida. Os insultos, as ofensas não combinam com o seu novo vocabulário, não combinam. Porque um discurso transformado é o reflexo de um coração transformado pelo Evangelho de Jesus. Imagine comigo, você que gosta de jogar futebol, você que acha que joga, mas não joga nada, mas gosta de jogar um futebol. Aí você vai para aquela partida de futebol com seus amigos, e você fica naquele estado. Se torcer o seu meião, sai ali uma cachoeira, camisa suada, meião suada, para não falar as outras coisas, aquela nojeira. E aí você chega em casa, depois do futebol, sua esposa muito sábia não te deixa entrar em casa, fala, tira essa roupa aí fora, joga na lavanderia, depois você entra para tomar banho. E aí você assim faz, para não causar uma terceira guerra mundial. E aí você toma o seu banho, faz a sua higiene. Assim que você termina, vamos supor que ao invés de ir até o seu guarda-roupa para colocar uma roupa limpinha, você decide voltar para a lavanderia para vestir aquela roupa suja, imunda do futebol. Aí eu te pergunto, com exceção dos adolescentes, faz sentido? Faz sentido você... Gente, não faz sentido. Não faz sentido algum, por quê? Porque quem toma banho quer vestir roupa limpa.
Quem toma banho quer roupa limpa, entenda isso. Meu irmão, você foi lavado no sangue de Jesus. Você foi lavado pela palavra de Cristo. Portanto, o vocabulário sujo não combina mais com a sua nova condição espiritual. Para de vestir roupa suja. Não faz sentido alguém que foi lavado pelo sangue de Cristo continuar revestido de um vocabulário sujo. Então nessa noite, em nome de Jesus, troque a roupagem do seu vocabulário. Está na hora de se despir do vocabulário podre e se revestir de um novo vocabulário que glorifica a Deus e que transmite graça a todo mundo que te ouve. Essa peça é importante. Quinto e último lugar, nessa troca de roupas que Paulo está pedindo para cada um de nós, a última peça, ele vai nos ensinar a trocar a amargura pelo perdão. Nos despir de toda a amargura e nos vestir do perdão de Deus. É o que dizem os versos 31 e 32. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Uma pessoa amargurada, ela está sempre cheia de indignação, ira, gritaria, blasfêmia, maldade. Meus irmãos, a amargura é um traje que não combina mais com você. A amargura te faz viver ressentido e rancoroso. A amargura te faz ter palavras azedas. Ela é inimiga da reconciliação entre pessoas, e isso não combina com a gente, isso não combina com os filhos de Deus. Pastor, mas o que é então que combina conosco? Bom, de acordo com o verso 32, o traje que combina com a gente é a bondade, a compaixão e o perdão. E quem sabe hoje, para você que está me ouvindo, é o dia definitivo de você se despir de toda a amargura de uma vez por todas. Você que carrega uma amargura há muito tempo, quem sabe hoje é o dia de você se vestir do perdão de Deus. Porque Paulo disse ao final do verso 32 que devemos perdoar uns aos outros da mesma forma que Deus em Cristo já nos perdoou. E o perdão de Deus é completo, é real, é tangível. Porque Deus não nos perdoou da seguinte forma, dizendo: não, eu perdoo você hoje, mas se amanhã você pisar na bola, nem olha para a minha cara. Não, o perdão de Deus não é assim. E o que Paulo está dizendo é que nós devemos perdoar na mesma medida, na mesma exatidão, com a mesma essência que Deus liberou o perdão sobre cada um de nós. O perdão é um gesto de obediência a Jesus, Ele nos mandou perdoar. E eu sei que perdoar não é o mesmo que esquecer, mas é a capacidade em Deus, pelo poder do Espírito, de se lembrar sem sentir dor, de não levar mais em conta, porque o perdão é a faxina da nossa alma, é como espremer um pus de uma ferida fétida. Então o perdão é a cura para a nossa amargura. Quem sabe hoje é o dia de você liberar perdão para essa pessoa que te fez mal. Não sei se foram os seus pais, não sei se foi o seu cônjuge, não sei se foi familiares, amigos, irmãos em Cristo, talvez tenha sido eu não sei quem te feriu. O que eu sei é que se você recebeu uma nova natureza, o traje da amargura não cabe mais na sua vida. Joga isso fora, vista-se de bondade, vista-se de compaixão, vista-se do perdão que você recebeu de Deus. E se de graça você recebeu o perdão de Deus, de graça você também precisa entregar para quem te feriu, porque o perdão é uma das peças mais nobres do nosso novo guarda-roupas. Vista-se dele. Talvez você vai ter que usar essa peça quase que todos os dias, porque quase que todos os dias nós somos feridos por alguém. Então vista-se desse traje, é um dos trajes mais nobres que podemos carregar. O perdão é a manutenção de Deus para as nossas relações em todo o tempo. E eu quero concluir esse sermão dizendo que, reforçando o que eu disse no início, Paulo abriu para nós, a todos nós, esse guarda-roupas da redenção. Hoje nós conhecemos um pouco mais da grife do apóstolo Paulo Fashion Week. Uma aula sobre moda espiritual, uma aula sobre o que combina e o que não combina com a nossa nova natureza. Por isso, a pergunta que eu faço é: em se tratando de vida cristã,
Em se tratando de espiritualidade, será que você é um cristão fora de moda? Será que você tem seguido as últimas tendências do reino de Deus? Será que em você ainda existe alguma roupagem da velha natureza, alguma peça do velho traje? Deixa eu te lembrar de algo: a mentira é um traje que não combina mais com você. A ira descontrolada não combina mais com você. O roubo não combina mais com você. Não adianta forçar para vestir essa velha roupa, ela não te serve mais. O vocabulário sujo não combina com você, a amargura também não combina. Então, olhe para a sua vida hoje e, se preciso for, jogue fora suas roupas velhas. Abandone suas velhas práticas, abandone os velhos comportamentos, se arrependa, porque Cristo tem vestes novas para você. Por isso que Paulo disse: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, Paulo nos diz: todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram, ou seja, a sua vida está vestida de Jesus. Então aquele velho traje que você herdou de Adão não te serve mais, porque agora, por meio da fé, você foi vestido do próprio Cristo, da justiça de Jesus. Por isso, uma nova natureza deve vir acompanhada de uma nova roupagem. Quem toma banho não quer usar roupa suja, pelo contrário, quem toma banho quer usar roupa limpa. E meus irmãos, eu e você já fomos lavados pelo sangue de Jesus, e a roupa suja não combina mais com a gente. E antes de encerrarmos, eu só destaco algo muito importante. Não adianta tentar mudar os seus comportamentos, se a sua natureza espiritual primeiro não for mudada. O que eu quero dizer é que, se Cristo primeiro não regenerar você, se Cristo primeiro não te salvar e te dar o Espírito Santo, você nunca vai conseguir abandonar as vestes do pecado. Talvez você vai se esforçar, vai conseguir por uma semana, ou no máximo 2, mas se o Espírito de Deus não habitar no seu coração, é impossível abandonarmos esse velho traje. A gente não consegue, mas a partir do momento que você é salvo pela graça, mediante a fé em Jesus, em Deus, nós somos fortalecidos para fazer a vontade dEle, para crescer em santificação, para dia a dia na jornada cristã ir trocando as nossas vestes até aquele dia que Cristo virá em poder e glória. Portanto, se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus como Senhor e Salvador, porque só Deus pode transformar a sua natureza, só Deus pode limpar a sua vida, só Deus pode te dar um novo traje de um homem renascido pelo Espírito Santo, só Ele pode. E para você que já tem o Espírito Santo, para você que já é salvo, descanse na graça de Deus, se entregue diante dEle em devoção, em oração, e diga: Senhor, me ajuda, porque por mim mesmo eu não consigo, no meu braço, na minha força eu não dou conta, Senhor. Por muitas vezes eu já tentei, mas falhei miseravelmente. Portanto, Senhor, eu preciso do Teu Espírito, eu preciso da Sua força, eu preciso da Sua graça. Me ajude, Senhor, a me despir de tudo aquilo que não combina mais com a minha nova natureza espiritual. Eu sei que o Teu Espírito pode aquilo que eu não posso, e o Teu Espírito habita em minha vida, Pai. Deus pode fazer nessa noite aquilo que você nunca vai conseguir fazer, e uma dessas coisas é salvar você. O ser humano não consegue salvar a si mesmo, isso é obra de Deus do início ao fim. Só Ele nos salva de uma forma graciosa, só Ele nos livra de nós mesmos, só Ele arranca esses trapos de imundícia que nós insistimos em carregar. A salvação está unicamente em Cristo Jesus, e essa obra é dEle, e nós podemos descansar na promessa que diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até aquele grande dia. Nós aguardamos isso com grande esperança, com grande certeza, porque essa palavra não falha. Tudo pode passar, mas essa palavra jamais passará, ela é eterna. E os que se apegam a ela também podem receber a eternidade de graça. Por isso, nessa noite, se você pode, fique de pé no seu lugar, feche os seus olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Sua palavra, Pai.
e que o Teu Espírito faça em nós essa noite aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós somos limitados, nós somos falhos, mas o Senhor não é limitado, o Senhor é perfeito. Então faz em nós o Teu querer, faz em nós a Sua vontade, arranca das nossas vidas todo o comportamento do velho homem, todo o farrapo do pecado, Pai, arranca de nós, e nos dê vestes alvas, vestes brancas, vestes de justiça, vestes de louvor, vestes de alegria, por meio do Teu Espírito que em nós habita, Pai. Nos ajuda nessa noite, Pai. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor, e sem Ti nós não somos nada, sem Ti nós não fazemos nada. Nós dependemos de Ti em todo o tempo, Pai, em nome de Jesus. E ainda de olhos fechados, eu convido você a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo do meu passado, eu creio com o coração e declaro publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança contigo. Amém. Amém. E ainda de olhos fechados, com toda a liberdade que temos, aí mesmo onde você está, eu quero perguntar se você fez essa oração pela primeira vez e se identificou com ela recebendo Jesus Cristo. Levante a sua mão bem alta, você que fez essa oração pela primeira vez. Aí onde você está, eu vejo mãos erguidas. Permaneça com sua mão levantada, você que recebe a Cristo como Senhor e Salvador. Pai, eu te peço que a Tua graça salvadora venha sobre essas vidas, Pai. Deus, em nome de Jesus, que elas sejam nessa hora abraçadas com o Teu Santo Espírito, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito comece a operar na vida dessas pessoas, trazendo renovo, renovando a esperança, a alegria que vem do alto, ó Pai. Que elas sejam revestidas com toda a Tua armadura espiritual e que o Senhor venha guardá-las, livrá-las de todo mal, Pai. Que elas possam experimentar o regozijo que vem dos céus, com a alegria da salvação, seladas com Teu Santo Espírito para o dia da redenção, Pai. Que elas sejam abraçadas pelo Senhor e pela igreja local, caminhando em comunhão, em discipulado, em santificação, e que o Senhor, Pai, possa conduzi-las soberanamente até aquele grande dia em que o Senhor virá com grande poder e glória. Nesta noite, como igreja, nós Te agradecemos pela Tua palavra que opera nos corações, Te agradecemos pelo Teu Espírito que nos convence em todo o tempo, ó Pai, e nós Te louvamos pelos corações rendidos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Vamos adorar Jesus, vamos adorar Jesus. Aleluia. Olhos viram, oh Deus, a salvação, luz para o mundo, esperança na terra. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu.
graça presente nesse lugar. Obrigado pela verdade que nos restaura a alma, que nos restaura a alegria, Pai, que nos renova, Pai, para essa jornada cristã. E eu te peço, ó Deus, que a presença do Teu Espírito seja sempre abundante dentro de nós, Pai, enchendo os nossos corações, enchendo as nossas famílias, enchendo as nossas casas, Pai. Que nessa noite o Senhor venha arrancar de nós todo traje pecaminoso que não combina mais com a nova vida que o Senhor nos deu, Pai. Que seja um tempo de renovo, um tempo de santificação, um tempo de avanço, de crescimento, caminhando debaixo do Teu santo temor. É o que nós te pedimos essa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Ele é digno de toda a honra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Agora, bem lembrado, para você que nos visita pela primeira vez, não vá embora apressadamente. Você é bem-vindo nesse lugar e nós temos um lindo presente separado para você. Os nossos voluntários, né, Mário? Está ali, ó, na saída ali, com um presente separado, muito especial. E o nosso desejo é que vocês voltem mais vezes e se tornem família da fé juntamente conosco. E antes de encerrar, gostaria só de lembrar que agora você já entende tudo sobre moda espiritual. Já aprendeu com o Paulo Fashion Week lá. Então agora que você entende de moda, nas suas relações familiares, trabalhistas, entre irmãos de fé, quando você vê ali talvez na vida da pessoa um comportamento, uma conduta que não combina com a nova natureza dela, você vai lembrar ela: olha, você está saindo de moda, viu? Você está brega. Você está bem brega. Você está um Falcão espiritual, um Reginaldo Rossi espiritual. Cuidado, você está brega. Entra para a moda. Esse traje velho aí não combina mais com você não, viu? Vista-se do novo de Deus, para a glória de Deus Pai. Amém? Com o amor do Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz. Tenha uma semana abençoada, uma semana de muita moda espiritual, para a glória de Deus.